Olá, estamos aqui de volta e hoje para estudar sobre a equação da energia. Um assunto bastante interessante e se você entender e souber como usar a equação da energia, você vai criar uma gigantesca base, não só para a mecânica dos fluidos, mas também na termodinâmica, ou em termos termofluidos de uma forma geral. Então vamos lá estudar a equação da energia. Aqui nós vemos nessa imagem à esquerda um jato de água saindo de um tubo que está a uma enorme pressão por um orifício estreito. Isso faz com que esse jato adquira uma energia cinética capaz de destruir estruturas de concreto. Então, aqui a gente está vendo a utilização da energia cinética de um fluido. Nessa imagem do meio, a gente vê uma máquina utilizando esse princípio na aplicação que é chamada de hidrodemolição. Ela está retirando aqui boa parte da camada superficial de concreto dessa represa para que tornar possível a colocação de uma nova camada de concreto para elevar a altura da represa, proporcionando um aumento na sua energia potencial. Então, quando a gente aplica uma força na haste da seringa, essa força é transferida ao êmbolo, que aplica uma pressão sobre o fluido. O trabalho, nesse caso, é obtido pelo produto da força F pelo deslocamento ΔX. Então, F ΔX, quando a gente divide por ΔT e aplica o limite, quando ΔT tende a zero, a gente pode expressar a potência, nesse caso, pelo produto da força pela velocidade. No caso de aerogeradores, a energia cinética do ar impacta as pás da turbina, que em função do ângulo de ataque proporciona o lift, que vai gerar um torque no eixo da turbina para acionar o gerador de eletricidade. Então, quando um eixo gira, a potência é obtida pelo produto do torque pela velocidade angular. Uma turbina é uma máquina usada para extrair energia de um fluido em movimento. O trabalho é extraído na forma da energia mecânica para girar um eixo. Então aqui nós vemos três imagens de três turbinas bastante utilizadas em usinas hidrelétricas. A turbina Kaplan, a Francis e a turbina Pelton. Essa aqui trabalha com altas vazões e baixas alturas de carga, aqui com altas e médias vazões, e a roda Pelton ela é preferida quando você tem uma alta altura de carga e pequena vazão. Essas duas são turbinas de reação e essa Pelton é de impulso. Por outro lado, uma bomba é um dispositivo que fornece energia ao sistema fluido. Então, no slide nós vemos um exemplo de uma bomba de diafragma, uma bomba centrífuga, velha conhecida, e a bomba de engrenagens. Fornecem trabalho ao escoamento. Aqui agora a gente está apresentando a equação da energia para um sistema, na sua forma mais simples. Essa equação também é conhecida por primeira lei da termodinâmica ou lei da conservação de energia. E o que é que ela nos diz? Ela diz que a taxa líquida de energia térmica que entra no sistema, calor, taxa de calor, menos a taxa líquida em que o sistema executa trabalho na vizinhança, é igual à taxa de variação da energia interna do sistema. Então, por conversão, quando por diferença de temperatura, calor é fornecido para o sistema, esse calor é considerado positivo, e dessa forma, quando acontece isso, o calor entrando no sistema, você aumenta a energia interna do sistema. Já também, quando em função da diferença de temperatura, calor é cedido pelo sistema para a vizinhança, esse calor é negativo, e aí dessa forma você vai também estar
diminuindo a energia interna do sistema. Já o trabalho, né, a potência realizada, quando o trabalho é realizado por uma turbina, observa que ela retira, né, energia do escoamento. O fluido vai proporcionar a rotação de um eixo, ou seja, o trabalho está sendo realizado pelo sistema na vizinhança. Então aqui, nesse caso, ele é positivo. E aí você vai estar também diminuindo a energia interna do sistema. E aí, quando o trabalho está sendo realizado da vizinhança sobre o sistema, no caso de uma bomba que fornece energia ao escoamento, o trabalho é considerado negativo. E aí, com esse sinal de menos, você vai estar aumentando a energia interna do sistema. Então, conhecemos essa equação? Sim, tivemos o prazer de conhecê-la em um vídeo bem recente. Essa equação ela descreve o teorema do transporte de Reynolds. Eu coloquei aqui a primeira lei da termodinâmica apenas para referência. E aí, para a gente aplicar o teorema de transporte de Reynolds, a gente vai utilizar como a propriedade N a energia. Essa propriedade aqui. E como a propriedade intensiva, que aparece aqui, a energia dividido pela massa. E aí, dessa forma, a variação da energia no sistema é dada pela primeira lei da termodinâmica, que é igual ao calor, a taxa de calor menos a taxa de trabalho. Então, isso aqui vem para cá. E aplicando a propriedade intensiva, colocando aqui no lugar da equação, fica a energia dividido por unidade de massa, aqui no segundo membro da equação também. E também a gente sabe que a energia ela pode ser a soma da energia cinética, mais energia potencial, mais energia interna. Energia cinética mv2 sobre 2, dividindo pela massa, fica v ao quadrado sobre 2. Energia potencial fica G vezes Z. E energia interna, pegamos o U maiúsculo e dividimos pela massa, representamos por esse U minúsculo. E aí agora colocando essa parcela na equação aqui, nós chegamos a essa situação dessa equação aqui embaixo. E aí nós vamos guardá-la um pouquinho, vamos voltar a falar nela daqui a pouco, porque no momento a gente vai passar a tratar desse termo aqui, que é a potência resultante da execução de trabalho. Então vamos falar primeiro de trabalho de escoamento. Então a gente deve ter sempre em mente que trabalho é força vezes distância. Na figura abaixo, na seção 2, o fluido que está dentro do volume de controle vai empurrar o fluido, né? Nós vamos ter uma pressão aqui do fluido que está aqui no volume de controle, que vai ter uma força de pressão resultante aqui, empurrando essa fronteira a superfície de controle de um deslocamento ΔX. Né? Então, vamos lá. Na seção 2, o fluido que está dentro do volume de controle irá empurrar o fluido que se encontra fora do VC, na direção do escoamento. A magnitude da força então como é uma força de pressão, vai ser o produto da pressão pela área. Okay? E aí, durante o intervalo de tempo ΔT, o deslocamento do fluido na seção 2, a gente pode expressar pelo produto da velocidade pelo tempo, né? Então, nós temos aqui, ó, o trabalho realizado aqui na seção 2 vai ser a força vezes o deslocamento, força P2A2, e o deslocamento, velocidade vezes o tempo. E aí, nós temos o trabalho, a potência vai ser quando a gente divide por ΔT e aplica o limite quando ΔT tende a zero. Então, dividindo por ΔT, ficamos P2A2V2. E aqui agora a gente pode multiplicar por ρ e dividir por ρ sem alterar o resultado. E aí a gente chega nesse termo aqui, ó, que a gente sabe que é a vazão em massa. Então, a gente pode expressar a potência nessa
do trabalho, né, que está sendo realizado na seção 2 como produto da vazão em massa por esse termo P2 sobre ρ. Aí a gente observa que esse trabalho na seção 2 é positivo, porque o fluido dentro do volume de controle é que está realizando trabalho na vizinhança. Ok? E aí, por analogia, né, aqui na seção 1 vai ser da mesma forma, só que agora a vizinhança é que está empurrando, né, o volume de controle para dentro. Então, aqui, como é a vizinhança que está realizando o trabalho é negativo, que vai ter a mesma forma na seção 2, por analogia. E ainda sobre trabalho de escoamento, né? Então, a taxa do trabalho de escoamento líquido para a situação da figura vai ser dada por quê? A taxa de escoamento vai ser, de trabalho de escoamento, né, vai ser o que está acontecendo na seção 2 mais o que está acontecendo na seção 1. Seção 2 a gente viu que é esse termo aqui, menos, né, porque aqui é negativo, m.P1 sobre ρ. E se eu quiser generalizar, né, para uma superfície que tenha várias entradas e várias saídas, eu vou colocar isso aqui dentro dessa integral, somar em toda a superfície de controle, esse termo P sobre ρ, vezes o produto ρV escalar dA. Né? E aí o que vai dizer o que está entrando ou o que está saindo é exatamente o produto escalar a velocidade com o vetorzinho dA, que aponta sempre para fora e normal a superfície de controle. Então, produto escalar. Aqui é positivo porque o cosseno de zero é 1, e aqui é negativo porque nós temos aqui 180 graus, V escalar dA é VdA, cosseno de 180 fica menos 1. Então, aqui está a definição do trabalho de escoamento. E aí agora a gente vai passar a falar sobre trabalho de eixo. O trabalho é classificado nessas duas categorias, ou trabalho de eixo ou trabalho de escoamento. E como a gente já sabe, né, repetindo, trabalho envolve força atuando ao longo de uma distância. Quando essa força está associada à distribuição de pressão, então trata-se de trabalho de escoamento, como a gente viu nos slides passados. Por outro lado, trabalho de eixo é qualquer trabalho que não está associado a essa distribuição de pressão. Então, normalmente no sistema de fluido, né, a potência do eixo é a potência da turbina menos a potência da bomba. Né? A gente sabe que uma bomba, o trabalho é realizado pela vizinhança, é negativo, e o da turbina é positivo. O sistema fornece trabalho para a vizinhança. Então aqui agora a gente vai voltar naquela equação que a gente guardou ainda há pouco, né, para falar desse tema aqui, potência devida à realização do trabalho. É isso. Então a gente já viu aí que a potência é igual ao trabalho a taxa de trabalho do escoamento mais a taxa de trabalho do eixo, que a gente escreve por essa expressão aqui. E aí então, a gente jogando esse valor aqui no lugar da potência aqui, né, nós vamos ter então o menos da equação, menos trabalho de eixo, menos trabalho de escoamento. Ok? O restante da equação se mantém da mesma forma. Aqui. E aí a gente olhando essa equação aqui, a gente vê que desse lado a gente tem uma integral em toda a superfície de controle de alguma coisa multiplicado por ρV escalar dA. E desse outro lado, do segundo membro, a gente também tem uma integral na superfície de controle de alguma coisa multiplicado pelo produto ρV escalar dA. Então a gente pode transferir esse termo aqui para jogar dentro dessa integral que trata da mesma coisa, né? Então ele estava negativo aqui nesse caso, passou para cá positivo. E aí a equação evoluiu para essa forma aqui.
Aí agora nós vamos trazer uma aplicação prática para facilitar aqui a nossa dedução. Tá? Então a gente vai partindo da forma integral da equação da conservação de energia e a gente vai considerar o seguinte: um escoamento permanente, como está descrito aqui na figura, uma tubulação com uma entrada e uma saída e tratando com o fluido incompressível. Então nós repetimos aquela equação aqui, o último estágio que chegamos. E aí, como o escoamento é permanente, nada varia com o tempo, né? Então a gente pode cancelar esse termo aqui, ficando a equação dessa forma aqui, tá? Então, ó, trabalho de potência do eixo, né? É a potência da turbina menos a potência da bomba, não é isso? E aqui vamos tratar essa integral aqui, vamos dividi-la em várias integrais. Então a gente olhando aqui, ó, integral em toda a superfície de controle de V ao quadrado sobre 2, que multiplica ρV escalar de A. A gente sabe que quando a gente integra esse produto aqui, a gente chega na vazão em massa, tá certo? E agora eu vou fazer um alerta para todos vocês. Nesse caso aqui, para simplificar nossas contas, a gente está assumindo que a velocidade tem um perfil reto aqui, tá? Ou seja, a gente está trabalhando com uma velocidade média, V1, e uma velocidade média, V2. Tá? Por que isso? Porque uma velocidade média é um valor constante e aí eu posso retirar da integral sem muita complicação. Né? Então, ó, integral de V2 sobre 2, que multiplica isso aqui, a gente viu que isso aqui dá na vazão em massa, e isso aqui é um valor constante, eu posso tirar da integral. Na seção 2 é positivo por causa desse produto escalar aqui, né? Como a gente já viu várias vezes. E na seção 1 é negativo por conta desse produto escalar aqui também. O vetorzinho dA está atuando aqui nesse caso também, tá certo? Então, ó, esse termo aqui deu isso aqui, né? Quando a gente bota em GZ, vai dar então a mesma coisa, vazão em massa, né? Que multiplica G, que é constante, sai da integral, Z, também constante, né? Z2 menos Z1, ok? A mesma coisa para a energia interna e a mesma coisa para esse termo de pressão aqui, tá? P2 sobre ρ menos P1 sobre ρ, ok? Como o escoamento é permanente, esses termos aqui são todos constantes, né? Então podem sair direto da integral. E mais a gente fazendo essa assunção, né? Que a velocidade aqui é uma velocidade média, também a gente pode tirar da integral. A gente sabe que isso está contrariando a realidade, né? Em função da viscosidade, o perfil não se apresenta dessa forma reto. A gente tem que fazer uma correção depois, tá certo? Então vamos evoluir, tá certo? Vamos pegar essa equação aqui e dividir tudo pela vazão em massa multiplicado pela aceleração da gravidade. E aí, muita calma também agora nesse momento, tá? Vamos fazer uma série de arrumações aqui. Primeiro, vamos olhar para esse termo de pressão, tá certo? Quando a gente pega M ponto, que multiplica P2 sobre ρ, ou P1 sobre ρ, né? Dividindo por mg, vai ficar P1 sobre ρg, que é P1 sobre gama, ok? Como o P1 está com sinal negativo aqui no segundo membro, quando eu passar ele para o outro membro, vai ficar positivo aqui. P1 sobre gama e P2 sobre gama, que estava negativo aqui, positivo aqui, né? Vai passar para cá, no primeiro membro da equação, como negativo. E aí também a gente evolui aqui, ó, com esse termo de velocidade. Dividido por mg vai ficar v ao quadrado sobre 2g. Então, estava positivo, ficou negativo, e o V1 estava negativo, ficou positivo quando a gente passou para o outro membro da equação. Da mesma forma para o termo em Z, né? Dividindo isso aqui por mg, vai ficar apenas o Z. Z1 negativo ficou positivo, Z2 positivo ficou negativo. Agora, presta atenção. Quando eu pegar o trabalho da bomba,
a potência da bomba e dividir por m.g, eu vou chegar a um termo que eu vou chamar de altura de carga da bomba, tá certo? Que é esse delta HB aqui, que eu vou explicar com mais detalhes no slide seguinte. Então, ó, esse termo aqui, menos com menos, estava positivo no primeiro membro, permanece positivo aqui no primeiro membro, tá? Quando eu faço também agora a potência da turbina, né? E divido por m.g, eu também chego num outro termo que eu chamo de altura de carga da turbina, ok? Então ela aqui, ó, ela estava negativa no primeiro membro, passou para o segundo membro com valor positivo. E agora, para finalizar, né, chegar nessa versão aqui, eu, sem nenhuma consideração, eu reuni tudo que tinha aqui de termo com energia térmica, por exemplo, taxa de calor e a variação aqui da energia interna, né? Reuni tudo num termo só, que vai corresponder à altura de carga correspondente às perdas por atrito, tá? Essa parte térmica vai gerar perdas por atrito. E aí a gente chega nessa forma da equação, que é quase a forma final, a equação da energia, tá certo? Apenas um detalhe aqui, ó. Quando eu coloquei aqui trabalho de eixo, potência do eixo, né? E eu considerei a potência da turbina e a potência da bomba, foi só com o intuito de eu chegar na forma mais geral da equação, tá certo? Como eu já estava trabalhando com esse exemplo aqui, a gente não está vendo nenhuma turbina, eu poderia ter cancelado esse termo já aqui. Mas agora a gente pode cancelar nesse ponto aqui. Então, repetir a equação que a gente chegou no slide anterior, e aí a gente vai observar que os termos dessa equação representam uma altura de carga. Tem dimensão primária de comprimento, veja, a gente está somando termos, né? Equação homogênea, então os termos que são metros de comprimento, né? De altura, digamos, né? E representam um conceito de energia, tá certo? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Potência da bomba, né? Potência é Newton vezes metro, Joule, né? Dividido por segundo, não é isso? Que é igual. Newton é o quê? É massa vezes aceleração, né? Vezes metro, dividido por segundo. Vamos botar aqui o segundo, esse segundo aqui, tá? Então isso aqui é potência, né? Se eu dividir isso aqui por m.g, m.g é quilograma por segundo, vezes metro por segundo ao quadrado. Então vamos ver o que é que isso dá. Quilograma corta com quilograma. Esse segundo ao cubo aqui vai desaparecer. E esse metro aqui vai desaparecer. Então realmente essa aqui é uma altura de carga da bomba, tá? É uma altura do fluido, né? Que representa a energia que a bomba está fornecendo ao escoamento. E da mesma forma aqui para a turbina, tá certo? São termos que correspondem a alturas de coluna d'água, né? Se a água for o fluido que está sendo transportado, né? E representam a energia daquele termo. Então, a partir daqui, ó, a gente pode definir a potência que uma bomba fornece ao escoamento como produto de m ponto G vezes a altura de carga da bomba. Como m ponto é ρ vezes V vezes A, e ρ vezes G é gama, então a gente pode também dar a potência fornecida pela bomba pelo produto de gama, V vezes A, altura de carga da bomba. E como V vezes A é a vazão em volume, também aqui a gente pode expressar a potência da bomba como gama, vazão em volume Q, altura de carga da bomba. A mesma coisa pode ser aplicada também para a turbina, tá certo?
Bom, agora chegou a hora da gente falar naquela correção, daquela premissa que a gente adotou, né? Supondo que a gente poderia trabalhar com a velocidade média aqui, tá certo? De repente o perfil pode ser um pouquinho diferente, não é isso? Então aqui, ó, peguei na bibliografia, esse aqui seria a parede de um tubo, tá certo? E aqui esse tubo está em corte e aqui a gente está vendo um corte do perfil de velocidade. Então esse mais curvo aqui, né, é o perfil laminar e esses aqui, ó, agrupados aqui, mais para a direita, são do escoamento turbulento com diferentes números de reinos, tá certo? Então a gente observa o seguinte, ó. Se a gente, sim, a gente vai corrigir aquela premissa com a adoção de uns coeficientes de correção aqui, ó, alfa 1 e alfa 2, tá certo? Então, se a gente partiu da premissa, né, quando a gente assume que o perfil é reto, alfa é logo de cara 1, né, porque a gente já chegou na equação com esse alfa 1 e alfa 2 sendo iguais a 1. E aí a gente não precisa corrigir, porque a gente está assumindo que o perfil é reto, ok? Já quando o perfil é turbulento, você observa que, nesse caso aqui, né, ele se aproxima bastante do perfil reto. E aí, na engenharia, né, para evitar muita confusão, a gente aproxima para alfa igual a 1. Então, alfa igual a 1 aqui, nesse caso também, ok? Então, quando o escoamento é laminar, aí o perfil já se distancia muito do perfil reto aqui, tá certo? Então, uma correção é necessária. E nesse caso, existe uma prova matemática, né, que não vai caber aqui nesse vídeo, mas eu me comprometo a fazer a dedução dela num vídeo à parte, ok? Para que esse daqui não fique muito longo. E a gente vai observar que quando o escoamento laminar, esse coeficiente de correção aqui, ele é igual a 2, tá certo? No próximo vídeo a gente vai ver isso aí, passo e passo. Tem muito cálculo envolvido, muito algebrismo, tá? E aí vai tomar tempo, a gente não vai fazer isso agora. É interessante que os vídeos não fiquem muito longos, mas hoje tivemos que abrir uma exceção. O ideal era que fizéssemos o exercício aqui na sequência para fixar as ideias, mas logo na sequência eu vou preparar 2 exercícios para anexar um outro vídeo, tá? Vem mais por aí. Até lá.